boa noite, boa noite, boa noite. Olha só, hoje é trio. Ó, vocês têm que aguentar três hoje, três pessoas, três espíritos endividados querendo acertar as contas com a própria consciência. Sejam todos bem-vindos, Mirinha seja bem-vinda, Verônica seja bem-vinda e todos os demais companheiros que estejam participando dessa jornada. Prepare a sua água, eu hoje estou chique, coloquei água com gás para fluidificar. Eu fui no almoço do Caminho, todo primeiro domingo do mês eu almoço na Casa do Caminho. E você ganha um ticket para um refrigerante ou uma água mineral. Eu pego uma água mineral. Lá dentro eu fui pegar, falei, gente, deixa eu usar essa água mineral antes que ela vença, porque a água mineral também vence, sabia disso? Tem prazo de validade, eu mereço. Assim nós estamos aqui hoje com você em mais um encontro que corresponde como um culto do Evangelho no lar. Estamos gravando este programa com muito carinho, com muita atenção, enquanto vocês assistem o encontro ao vivo inédito aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Mirinha, Verônica e eu estamos dentro da FEAC numa reunião de mediúnica, de tratamento espiritual à distância. Então você sintoniza, está recebendo carga dobrada. Muito bem, meninas. Quem começa, quem faz a prece e façam já as suas palavras iniciais. Hoje eu começo. A nossa mensagem é de número 201, do livro Minuto de Sabedoria, do Torres Pastorino, onde ele nos diz: observe o que se passa na vida quando você necessita de alimento. É só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também, ninguém poderá curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, primeiramente, agradeço a alegria que invade meu coração. É tão bom, Senhor, saber da sua presença em nossa vida. É tão bom se reconhecer no caminho da iluminação. É tão bom, Senhor, saber que o Senhor e os seus prepostos estão conosco neste momento. Melhor companhia que essa, não há. Muito obrigada, Jesus, por tudo que tem feito por nós, pelo aprendizado do estudo, pela oportunidade de crescimento e por tantas bênçãos que recebemos no momento deste culto do Evangelho no lar. Fica conosco, Senhor, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos passar para os nossos queridos amigos ouvintes o melhor que pudermos. Que assim seja. Oi, gente! A Verônica não falou oi, que eu não deixei, tá, gente? Mas eu vou falar o oi, depois eu passo para ela. Tudo bem, gente? Vocês ouviram minha prece? Olha, deixa eu te falar uma coisa, vou contar um negócio para vocês. A Verônica e o Falcone, eles ficam me atazanando, entendeu? Mas aí o que acontece? Eu falei que eu não ia poder estar aqui hoje, que eu tinha um outro compromisso, um compromisso bem sério, mas eles interromperam meu compromisso. Mas você sabe que eu estou assim feliz, que meu coração está cheio de amor para dar. Então, por isso a minha oração, assim, agradecida ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês e com esses dois que são os obsessores da minha vida. Jesus. Quem dera que os seus obsessores fossem Verônica. Armando não conta. Não precisa contar da minha vida no ar. Ô, Verônica, você sabe o que é céu, não sabe? Cavernas escuras do umbral. O Centro Espírita do Umbral. Eu vou trabalhar no Centro Espírita do Umbral.
Ai, ai. Vamos lá, gente, mais um estudo e a Verônica vai dar o bom dia, boa tarde, boa noite, como diz a nossa querida Alice. Boa noite a todos que estão sintonizados com a gente. E hoje vai um beijo especial e um abraço para a Heloísa, que me parou outro dia no ponto do ônibus, me perguntou quem eu era, e dizendo que acompanha o nosso programa e dando umas palavras de incentivo para que a gente continue. E isso é o que realmente nos impulsiona. É essa força que vem de vocês para que a gente possa compartilhar tudo isso que o Manuel Filomeno tem trazido. Heloísa, um beijo grande para você e muito obrigada pelo carinho. Um beijo, Heloísa! Vamos lá, então. Nós estamos trabalhando hoje no nosso encontro 201. Graças à sua presença, às suas orações, às suas vibrações, estamos chegando a um número cada vez maior de pessoas. Tiramos daqui aquela história do site ter saído do ar, porque já está tudo regularizado, até que outro hacker ou outra falange de hacker resolva tirar do ar. Eu espero que não. O meu ainda continua fora do ar. Segue a FEAC, @FEACnet, é o nosso Instagram. Segue o meu Instagram pessoal, @FalconeArmando, para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Estamos lembrando que a FEAC está em campanha de Natal. Campanha de Natal. Alguém escreva no chat aí. recursos.feac.org. Vou repetir. recursos.feac.org. Entra, a primeira tarja laranjada é doações para o Natal da FEAC. Você pode colaborar com qualquer quantia acima de $5.000. Cruz, credo, nem eu vou colaborar. Brincadeira. Qualquer quantia para que a gente possa, com esses recursos, compramos cestas básicas no atacado. Nós temos um atacadista que abaixa o preço para a gente, tira a parte dele do lucro e vende por preço de custo. Com isso, a gente consegue um número maior de cesta básica e conseguimos atingir um número maior de famílias. Tá bom? Então, vamos trabalhar. Verônica, faça para nós, por gentileza, uma sinopse aí do capítulo anterior, que foi o Estranho Encontro. Então, hoje nós estamos com... Não, peraí. Estranho Encontro é o de hoje, né? O capítulo anterior foi Retorno à Cidade Pervertida. Nós vamos estar lá. Estamos desde a semana passada no clima da cidade estranha. Vamos lá. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo anterior, nos mostra os preparativos para o retorno a essa cidade pervertida. E no início, tem uma prece feita pela benfeitora Madre Clara de Jesus para ajudar entrar em sintonia aquela equipe e protegê-lo para a empreitada. Depois ele cita a existência de 2 mastins que iriam acompanhá-los, que são 2 cães de alto porte, e o Manuel Filomeno de Miranda nos fala um pouco sobre os animais no mundo espiritual. Em seguida, o irmão Anacleto explica a finalidade daquela excursão, como socorro a almas em desalinho na área sexual, tanto de espíritos encarnados quanto desencarnados. O grupo volita aquela cidade, conseguem passar pelos vigilantes e ali adentro. O Manuel Filomeno de Miranda narra, entre aspas, toda a hediondez do espetáculo. Então, tudo aquilo que ele estava presenciando ali. E ele finaliza o capítulo nos contando que o benfeitor adverte que o objetivo da presença deles ali não era avaliar ou julgar os comportamentos, porque o Filomeno começa mentalmente a analisar aquela situação. Então o benfeitor reforça, não estavam ali para avaliar ou julgar ninguém, mas sim para ajudá-los. O dever deles ali era o de solidariedade e não o de censura. E isso fica aí de lembrete para a gente também. Então está na hora da gente parar de censurar aquele companheiro que eu acho que não está com um comportamento bom, ou que eu descobri um comportamento inconveniente dele. Vamos orar, né? De ontem para hoje, o meu vizinho aqui resolveu fazer uma festa. E eu esperei que até às 11 horas ele parasse. Deu 11 horas, deu 11h15, deu 11h30, deu meia-noite. Eu saí do quarto dos fundos, que dá para a casa dele, e fui lá para o quarto da frente, liguei o circulador de ar no último volume, rezou em oração, Pai nosso que estais nos céus. Fiz um esforço para não
para dizer assim, vontade de ir lá desligar o disjuntor da casa dele ou fazer uma outra bobagem qualquer. Deixa o homem comemorar. Enquanto eu que estou tolerando ele, tá bom. Pior se fosse o contrário. Vamos então. Estranho Encontro, capítulo 12, 12 de dezembro. Ignorava completamente disso o nosso caro Manuel Filomeno de Miranda. Como seria a atividade naquele báratro? E como poderia cercar-nos do Marquês de Sade? A coisa é brava. O mentor, porém, houvera elaborado um plano que estava levando adiante com muito cuidado e discernimento. É muito importante essa palavra discernimento. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer o que sabe. À medida que se sucedia o desfile dos carros alegóricos e os grupos que o secundavam foram diminuindo, lentamente a região foi tomada pelo tumulto dos indivíduos entregues à lascívia em pequenos círculos afins, formando pares ou esquisitas parcerias múltiplas. Nesse momento, atendendo a um apelo mental do instrutor, fomos embarafustrando-nos, quer dizer, misturando-nos, atravessando a multidão, rumando para um extravagante edifício em que se transformara uma gruta sombria com movimentação agitada e confusa. Tchan, 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 tchan. À entrada, postavam-se 2 hediondos serviçais, trajados de maneira inusual, que não era muito comum, desejando reviver o passado da aristocracia francesa pré-napoleônica, lá pelos idos de 1700 e pouco. Quais lacaios maltrapilhos e imundos. Olha que interessante, eles se vestiam com uma roupa bem antiga, mas aquela roupa não estava impecável, porque não era um ambiente impecável, né, de harmonia. Então eles estavam maltrapilhos e estavam imundos. E seguravam também cães de aparência feroz e que, observando mais detalhadamente, viram que não eram cães. Eram seres humanos que haviam sofrido a zoantropia hipnótica. Então, através de um processo hipnótico, eles se transformaram aparentemente com uma aparência de um animal. Isso que é a zoantropia. De aspectos ferozes, avançavam sobre os acicates dos seus condutores contra todos aqueles que se adentravam e saíam. Então, eles estavam ali na vigilância daquele lugar, não permitindo que nem entrasse e nem saísse os que já estavam lá dentro. Mas não ocorreu isso com o grupo do Filomeno. Por quê? Porque quando eles se aproximaram e na frente dessa pequena caravana tinha aqueles 2 enormes mastins, eles foram passando por aquilo ali. E os rapazes, os jovens que estavam com esses cães, de uma maneira muito silenciosa e circunspecta, ou seja, bem concentrado naquilo que estavam fazendo. Embora eles fossem diferentes das pessoas que comumente passavam por ali, eles estavam também, não estavam chamando a atenção, por quê? Porque eles tinham mantos pesados que cobriam a cabeça, quase literalmente. Então, aqueles vigilantes não podiam realmente identificar pela feição os integrantes do grupo do Manuel Filomeno de Miranda. Olha o próximo parágrafo, gente. Presta atenção nele. E ele observou que, à medida que eles iam permanecendo naquele recinto metífico, né, da estranha cidade, quer dizer, daquela sujeira toda que tem ali, a indumentária deles, que era aquele aparato que eles estavam vestindo, desgastava-se. Os mantos romperam-se numa apresentação grosseira, de trajes usados por beduínos após as incessantes travessias do deserto. Então, aquele manto que cobria estava, interessante isso, né? Como se desgastasse por ele mesmo. E isso era uma ação fluídica daquele ambiente, não é isso, Falcone? Sim. Se você é cozinheiro, né? Sim. A sua roupa vai acabar tendo pingo de gordura. Se você olha o pintor que vai pintar a sua casa, olha a turma que trabalha com gesso, fica Guarda sanitária. A gente vai fazer limpeza, respinga água sanitária. Uma coisa, eles estão no ambiente que desgasta, os fluidos são muito pesados, né, que fica. O Filomeno continua falando que, embora eles não falassem durante o trajeto, achei isso fantástico. Podia ouvir, ele até faz um destaque aqui na palavra ouvir em itálico, informações mentais
que procediam do mentor, esclarecendo que a substância em que os trajes foram trabalhados era própria daquele ambiente, para aquele ambiente, para justamente assimilar as características locais e não despertasse a curiosidade caso fosse uma apresentação diferenciada dos demais residentes e visitantes. Muito interessante ouvir informações mentais. Somos todos que ouvimos as informações mentais? Depende muito, né? Depende da evolução do espírito, depende de quem está falando. Então, aqui o mentor está falando, eles ouviam, porque era exatamente para eles ouvirem, e aí era um padrão de sintonia similar, né? Mas a gente está abaixo. Se a gente não está sintonizado, porque a gente vai com o benfeitor Mateus fazer trabalhos à noite, de madrugada, mas se você não estiver na sintonia, ele vai falar igual o Falcone falou semana passada: colega, amigo, leva esse amigo de volta para ficar lá na FEAC em concentração, em vibração, mas aqui não tem jeito de trabalhar. Então, para a gente ouvir o pensamento do mentor, é preciso que a gente tenha similitude com ele. E aí a furna era iluminada por tochas que ficavam presas nas paredes. E a coloração assustou eles, né? Uma coloração amarela avermelhada, que ele fala que de certo modo era apavorante por causa da tonalidade agressiva. E o odor pútrido misturado ao fumo e a outras emanações quase insuportável. Eu posso dizer que não sei o que é isso, mas assim, imagino que eu devo de vez em quando ir nos lugares assim, mas não é para trabalhar não, porque eu não sou fácil. E aí, mas Mirinha, imagina quando a gente está na rua que a gente passa por um lixo acumulado. Eu imaginei assim, né? A gente sente numa proporção menor e por um tempo menor. Você imagina um local dessa extensão, nossa, com tanta coisa assim, que eles não estavam sentindo, né? Horrível, né? E aí, após avançarmos por um corredor estreito e escorregadio, eles chegaram a uma ampla sala onde um espírito de aspecto diabólico, sentado num tipo de trono, né, uma cópia de um trono, ele banqueteava-se com entidades libidinosas, que são as lascivas, e debochadas. Nossa, gente, eu acho que o pior para mim seria o debochado, vocês acreditam? Porque assim, eu perco qualquer fio de equilíbrio que eu tiver com criaturas debochadas. Eu convivo muito com criatura debochada, porque as pessoas peitam os gestores no deboche, então não é fácil, viu? E eles estavam em gargalhadas, enquanto gritos selvagens cortavam o ar. Misturava-se os sons estranhos e grotescos que continuavam um espetáculo agradável ao infeliz governante. Ele gostava, era a sintonia dele. Eles ficaram, então, a uma certa distância, né, para observar os acontecimentos e poder conhecer de perto. Olha a palavra que o Filomeno usa. Aliás, o Filomeno, nesse capítulo, pelo amor de Deus, cada frase dele, ele usou 10 palavras difíceis. De perto, infelizmente célebre. Ele fala o infelizmente célebre. Ele vai explicar isso. Criador de aberrações já praticadas pelo ser humano, né, que são aberrações que o ser humano conhece, mas que por ele são ampliadas até um absurdo que ocorreu na última existência dele, do Marquês. Faunos. O que é fauno? Você sabe o que é fauno, Mirinho? Fauno? Fauno. Fauno não sei, não. São aqueles da mitologia grega. Ah, é. De representações do deus Pan. Criatura que tem metade corpo. Cabeça de bode, pé de... como é que é? Cabeça de gente. Cabeça de gente, corpo de bode. É isso. Faunos e representações do deus Pan misturava-se aos famigerados membros da estranha corte, ao tempo em que mulheres,
imitando vestais e sacerdotisas monstruosas umas, e em atitudes torpes outras, entregavam-se a inimagináveis movimentos de lascívia grotesca, como se o único objetivo existencial fosse o infindável intercurso da sensualidade depravada. Qual o combustível que sustenta a cidade? Sexo. Mas não o sexo equilibrado. Emmanuel vai dizer, eu já disse aqui mais de uma vez, o sexo é para a vida, mas a vida não é para o sexo. Aí é invertido. Vez que outras gemidos e exclamações lancinantes explodiam no recinto, provocando gargalhadas e sustos no grupo estranho, que não cessava de retorcer-se ao som desconcertante de guitarras e tambores eletrizantes. Podiam-se também perceber expressões de exaustão em muitos rostos, enquanto não poucos apresentavam sinais inconfundíveis de tédio, que os induziam a mais excruciantes comportamentos aterradores. Um inferno de falsos prazeres, que se convertiam em insuportável sofrimento disfarçado com o riso da loucura e a falta de discernimento de qualquer tipo de valores e aspirações. Nenhuma imaginação exaltada seria capaz de urdir algo semelhante, demonstrando o poder da mente em desalinho, quando perde os parâmetros do equilíbrio e as diretrizes da insensatez. Mastins, que são aqueles cães, de quando... É com você, Verônica. Aí, olha interessante, o Filomeno vai falar da psicosfera, dos aromas que ele estava sentindo, do desconforto, e isso atingia os cães também. Seu som diminuiu. Uai, Diminuiu um pouquinho. vê agora. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Vou atender a porta e já volto. Melhorou. Acho que ele baixou o som, você deve ter clicado em algum lugar que baixou o som. Então, ele vai falar desses mastins, né, que é aqueles animais que de quando em quando estavam asfixiados pela psicosfera. Olha que interessante, porque assim como o Filomeno descreve que o grupo estava sentindo aqueles aromas, os animais também estavam sentindo. Estavam sofrendo a influência daquela psicosfera pastosa, quase respiravam, então eles também não estavam conseguindo respirar, e com isso os animais se agitavam, sendo controlados por quê? Por aqueles dois jovens que eram os amestradores. Interessante isso aqui também, quer dizer, não afeta só o espírito humano, né? Afeta também aquele princípio inteligente que está ali no animal, um princípio espiritual do animal. Achei muito interessante essa parte. E é um sinal quase perceptível do mentor. Tá vendo como ele é discreto, Mirim? Nem igual a gente, não, né? Que grita, acena, levanta o braço, olha lá. Um sinal quase perceptível. Gente, quando a gente se encontra, a gente chega, oi, amiga! Sabe? Por isso que eu estou falando. O sinal foi quase imperceptível do mentor. Acercaram-se daquele trono, que ele fala que era um trono ridículo, e num vai e vem do grupo grotesco em sua volta, que nos permitiu maior proximidade com o chefe. E se dirigiu diretamente ao sucerano informando. Então, olha passo a passo o cuidado, o planejamento dessa equipe para chegar até onde eles tinham que chegar, que era para poder falar com o Marquês. E a gente, às vezes, não tem essa prudência ou essa paciência de seguir passo a passo alguma coisa para chegar no nosso objetivo. E ele está mostrando para a gente como que isso é importante, né? E aí o mentor fala: tenho para o senhor Marquês uma solicitação firmada por certa personagem de nome Rosa Keller, sua conhecida. E ao escutar aquele nome, ressoou na câmara acústica da alma o ingitado, quer dizer, o Marquês, como se fulminado por um raio. Quer dizer, quem ele é? Como é que ele sabe quem é essa pessoa? Por que ele está aqui? Várias perguntas vieram, né? E aí ele levantou-se e gritou histérico, como era de se esperar do comportamento dessa criatura. Antes do grito histérico, Verônica, eu estou impressionada com o Filomeno. Ô, gente, que vontade de dar uma bronca no Filomeno. Trono ridículo. Olha o Filomeno, gente. O Filomeno está abusado, gente. Não, Filomeno, meu filho, você não fala ridículo assim das coisas dos outros, gente. Ô, Jesus, eu preciso estar junto com você, Filomeno. Não tem jeito, não. Aí, então, ele gritou como? O que foi? Ele ficou bravo, ele ficou mais bravo do que ele é, porque para mim ele só é bravo, né? Só é histérico, né?
Então ele ficou pior porque falou o nome da Rosa Keller. Aí ele falou: quem é você? O que que vem fazer aqui? E aí, blasfemando, chamou os guardas, deu ordem expressa. Como que eles entraram aqui? Quem que são esses estranhos? Prendam-nos. Sem demonstrar qualquer receio, o irmão Anacleto prosseguiu. Esse irmão Anacleto é uma gracinha. Ai, pelo menos aprende com o irmão Anacleto. Ele não falou nada de ridículo. Pelo amor de Deus, Filomena, toma juízo. É o Falcone agora. Desde que não lhe interessa o requerimento de que somos portadores, pode tomar a atitude que lhe convier e ficará na ignorância do seu conteúdo. Arrancarei as informações através de torturas violentas, vociferou. Se é assim que pensa, o prejuízo será apenas seu, ripostou seguro e sereno o mentor. A verdade é que Rosa Keller foi encontrada e é portadora de acusações muito graves, que pretende encaminhar ao soberano das trevas. Novas ordens desconexas foram dadas enquanto ele dizia. Ouçamos então o que os atrevidos têm a dizer. E o ambiente ali se modificou de maneira imediata quando ele disse isso. Os ruídos cessaram, porque tinha batucada, né? Tinha instrumentos, tinha uma movimentação muito confusa, então isso tudo parou, porque ele precisava continuar o diálogo com o Anacleto ali. E o guia, com voz pausada e muito serena, e isso também é de se admirar, um ambiente tão inóspito, tão turbulento, por isso que é um mentor. Como é que consegue manter o equilíbrio ali? Isso serve para a gente. E quem tem o equilíbrio não perde em lugar nenhum. Né? Então, olha só, mesmo numa situação muito adversa, ele conseguia manter. E ele começa a dizer: a Rosa Keller esteve por muito tempo prisioneira no castelo de Ipso, após a morte, de onde foi retirada pela misericórdia de Deus não há muito. Desde aqueles dias algo distantes, quando foi execrada, que se entregou a aberrações que a fizeram enlouquecer. Abençoada pela desencarnação, foi recolhida por execranos comparsas que a aprisionaram, desvitalizando-a através de vampirização contínua e de escabrosidades inimagináveis. Ou seja, ela sofreu das mãos do Marquês encarnada e depois de desencarnada, porque né, teve no castelo, quer dizer, depois da morte ela ficou aprisionada, foi tirada desse castelo por comparsas que a aprisionaram e ela foi objeto de vampirização deles. Quer dizer, ela também estava passando por uns perrengues que não era brinquedo não, né? Amiga dele, né? Amiga dele, do Marquês. Vamos ver o que vai dar isso. E aí continua. Perco meu tempo com essa lenga-lenga. Olha, gente, o Marquês, aguento ele. Começou a gritar, não, continuou. Tratava-se de religiosos melífluos. Eu adorei essa parte, aí a gente tem que parar para estudar, para entender qual é o contexto, e dessa palavra principalmente. Que isso aqui, o que é melífluo aqui nesse termo pejorativo que o Marquês está usando? Uma doçura afetada, uma doçura falsa, que se adentraram nos meus domínios sem o consentimento dele. Ele não deu consentimento para ninguém entrar ali. Isso não ficará assim. Justiçarei todos os responsáveis pela invasão. Assim também os atrevidos que me cercam, que é aqueles que os guardas, os soldados dele deixaram esse povo entrar. E eles vão passar aperto na mão do Marquês. O rosto com as marcas da obesidade e o corpo monstruoso e flácido sacudiam as enxúndias. Eu tô falando para vocês, gente. Filomena. Gente, sabe o que é enxúndia? Enxúndia é banha, gente. Ah, pelo amor de Deus. Se alguém falar que eu tô com enxúndia, é capaz de eu morrer. Eu ia quando eles... já você assunto. Quando ele se agitava, ameaçador. Gente, eu achava que essa criatura era uma criatura esguia. Não, mas ele é um gordo.
entendeu? Gordo, com as enxúdias, né? Nada contra o gordo, mas a obesidade dele é aquela obesidade de flacidez mórbida, Mórbida. obesidade nenhuma, de quem acumula lixo. A obesidade dele não é só anatômica, não. O peso atômico Exatamente. desequilibrado nessa cidade da pervertida. É boa explicação essa sua. Não é só uma obesidade anatômica, não, gente. É peso vibracional. Então, por isso que o Filomeno está usando essas palavras, para que a gente possa prestar atenção em que figura era essa, né? Aí, o Anacleto, por isso que tem que explicar a palavra melíflua. Porque o Anacleto vai explicar, ele vai falar: religiosos sim somos, mas melífluos não. Por que melífluo não? Por causa do sentido pejorativo. Eles são melosos, mas são covardes. Aí ele fala: porque somos portadores de lucidez e coragem em nome de Jesus Cristo. Aqui temos o prazer de servir. Quer dizer, não vem falar que a gente é medroso, não, que a gente não é, né? Ao ser pronunciado o nome do mestre, o que aconteceu? E foi de propósito. Amei. Gargalhadas e expressões inconvenientes, ditos escabrosos. Olha, Filomeno, eu não aguento esse Filomeno. Inconvenientes, por que não escreveu? Palavras inconvenientes. Estouraram na gruta imunda, enquanto o Marquês, visivelmente descontrolado, que é, como diz a Verônica, a gente é equilibrado ou não é, né? Ameaçava e socava o ar. Jesus. Haja amor. O diálogo prosseguiu algo excitante. Você já pensou? É uma queda de braço. A luz com as trevas. O mentor voltou à carga esclarecendo. Como Rosa, que se encontra sob a proteção de nossa instituição espiritual, demonstrou interesse em manter um novo encontro com o senhor Marquês, pois que ambos têm necessidade de um diálogo esclarecedor, aqui estamos atendendo-lhe à vontade. É muita petulância da Venal e de sua parte, ripostou áspero. Pretender um encontro comigo que governo grande área dessa cidade. Grande área. Ele não é o chefão da cidade, não. Ele comanda um bairro. Pedaço. A troco de quê? Ela e o senhor pretendem e esperam conseguir esse benefício da minha parte. Qual o meu lucro? Recordo-me da infame que foi responsável por minha primeira prisão caluniadora e louca que sempre foi. Não posso ajuizar, respondeu o interlocutor, porquanto sou apenas portador do requerimento cuja resposta aguarda. Eu vim aqui só entregar a carta. Ela quer conversar com o senhor. Agora, o que ela quer conversar, vai ter que perguntar para ela. E onde seria esse encontro? Ele interrogou com aspecto feroz. Por que não veio até mim, aos meus domínios, conforme vocês o fizeram? Porque esse encontro é tratamento de recuperação psíquica e perispiritual. O irmão Anacleto explicou. Como o senhor Marquês bem o sabe, a permanência em regiões como esta, por muito tempo, produz danos tão profundos nos tecidos sutis da alma, né, no perispírito, que a recomposição se faz dolorosa e demorada. E ela já está no processo ainda de recuperação. É a mesma coisa que pegar uma pessoa que está na UTI, sem ter condições de ter alta, e tirar de lá. Então é colocar em risco, né, a saúde orgânica. Então é a mesma situação, ela está em tratamento. Se sai do tratamento e vai para uma região dessa, pronto. Atrapalha demais o tratamento. Como aqui são realizadas operações que alteram o comportamento e a estrutura profunda e sutil do perispírito, que da outra vez que eles estiveram lá, eles viram isso acontecer, sob o seu comando, há de entender que o caso da nossa amiga não é muito diferente, exigindo o quê? Diversos cuidados, e esses cuidados não podem ser negligenciados. E você acredita, reagiu ele, que eu a irei visitar? Quer dizer, eu vou sair daqui para ir até onde ela está, né? Qual o meu interesse em encontrá-la, desde que ela é responsável pelo primeiro golpe que o destino desferiu-me? Foi o primeiro momento na vida dele que ele foi encarcerado. Foi porque ele a maltratou e ela denunciou.
confesso ignorar, inclusive essa história está na biografia dele, do Marquês de Sade, né? Está contando essa história tudo direitinho. Confesso e ignorar, concluiu o amigo espiritual. Quer dizer, o amigo espiritual não queria entrar nos detalhes da conversa. Isso não fazia parte ali, né? Ele ignorava mesmo, Falcone? Será que ele ignorava essa história? Né? O ignorante aqui sou eu e o Marquês. A nossa tarefa aqui está concluída, porque a finalidade já foi apresentada, foi trazer o convite para o encontro, né? E agora depende do senhor Marquês qualquer decisão. E aí, erguendo o corpãozinho, gente. Ô, Filomena. Filomena, na hora que eu encontrar com você. O que é corpãozinho, gente? É um corpo grande, muito grande, que é disso que a gente falou anteriormente. Tipo um animal. Estava bestializado. Então, é tipo um animal. Eu não posso imaginar que figura é essa, Senhor. E atordoante. O sucerano, o que é sucerano, gente? É um senhor feudal, uma criatura que manda ali naquela região, né? E ele ainda indaga zombeteiramente. E se eu não os deixar sair desse recinto? Isso foi ótimo. Eu amei a resposta da Anatólia, mas eu vou usar isso nos meus esclarecimentos. Penso que seria pior para o governante, porque iniciaremos um trabalho de conversão em massa dos seus súditos, que se encontram saturados de loucura, entediados dos entretenimentos e sequiosos de paz, já que vivem exaustos e necessitados de amor e de renovação. Aliás, podemos apelar também para a proteção divina, que não nos é escassa nunca, nunquinha. Desde que aqui estamos por vontade própria, né? Eles não foram conduzidos para lá à força, e não por afinidade de propósito e interesse. Quer dizer, se eu estou num ambiente, em trabalho, eu estou imune? Não, mas Deus está comigo, porque eu estou ali para fazer uma tarefa que se destina ao bem. Então, não é assim que vai acontecendo as coisas erradas, mas não facilita, não. Cuidado com o que você chama de estou ali no bem, porque aqui é uma equipe muito bem montada, que veio da casa espírita, os benfeitores estão juntos, então não se mete a herói do bem, da paz, você sozinho, vou lá fazer. Não é assim que a banda toca, não. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um propósito, de um local do mundo espiritual. O Marquês não esperava resposta tão lúcida e lógica, adorei. Vendo-se obrigado a recuar, buscando parlamentar, ou seja, negociar com eles, né? Como passaram pelos meus vigilantes? Interrogou irritado. Somente eles podem informá-lo. Respondeu sereno, benfeitor. Adorei. Atravessamos todas as barreiras assistindo ao desfile e logo após viemos à entrevista não programada por sabermos que a nímia deferência do nobre Marquês saberia distinguir quem somos. Ainda elogia o cara em relação àqueles que habitam estes sítios por espontânea vontade, não ignorando que, nas leis soberanas, não vigem a violência nem a injustiça. Desse modo, não titubeamos em passar pelas fronteiras do seu reino e apresentamos-nos à sua magnanimidade, chamando ele de autoridade importante. Magnânimo eu? Estrugiu ruidosa gargalhada, no que me foi acompanhado pela malta que o assessorava. Por que não? Insistiu o paciente amigo. Não obstante o comportamento do senhor Marquês, durante largo período da sua vida, na etapa final, mesmo durante a Revolução, opôs-se à pena de morte, o que lhe custou mais um encarceramento, propugnou pelo trabalho honrado e aguardou a desencarnação, mantendo seus hábitos, porém de sentimentos alterados. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ô Armando, e outra coisa, né?
Às vezes a gente condena, julga e condena uma criatura por só ter atos infames, não é assim. A gente está vendo aqui que aí tem um crédito, né? O Marquês aí tem um crédito. Quando ele se opôs à pena de morte, isso aí gerou um crédito até espiritual para ele, porque deixou-se de morrer várias criaturas e ele foi morto, ele foi encarcerado, aliás, por causa desse ato dele de falar, não, pena de morte não. E se a gente olhar na internet procurando fotos do Marquês, o corpo dele não é nessa descrição do Filomeno. Ele tem uma certa elegância anatômica. Então, quando o Filomeno mostra para a gente essas desproporções, é para reforçar mais ainda essas energias deletérias que ele carrega dentro de si. Não, e na verdade, assim, o que a gente vê na internet é o Marquês encarnado. Isso. Exatamente. Aqui ele está falando do Marquês desencarnado. Tá vendo como é que as coisas agregam? É por isso que quando eu falo, gente, eu vi o Marquês esbelto, ele era realmente, mas aquilo que a gente conhece dele encarnado. Lembra quando o Falcone contou, já conta várias vezes em reuniões pra gente, que quando uma vez ele no mundo espiritual se deparou com uma criatura que estava toda esgrunhada, e a criatura era uma elegância em pessoa nas nossas reuniões? Então é isso. Né? No mundo espiritual não tem como mascarar, né? Então, ele está mostrando ali exatamente a aparência perispiritual daquilo que ele realmente, na essência, está trazendo naquele momento. Ali. Naquele momento. Né? Mostra ali. Você falou, eu vim aqui no lado, na tela do lado, coloquei aqui Google Imagens, estou vendo o Marquês de Sade aqui. Ele era bonitão, meu filho. Dava uma meia sola. Vamos lá, vou tirar isso aqui, que daqui a pouco eu fico apaixonado por ele. Como conhece a minha vida, ele voltou à carga. Aí o Anacleto vai dizer, pela vasta literatura que existe a seu respeito. E também possuímos outras fontes de informações que se encontram escritas onde? No psiquismo do senhor Marquês. Ele sorriu, algo confortado, para logo assumir a postura dominadora e que ele gostou, né? Alimentou o ego dele quando falou que ele era conhecido. Então eu sou célebre na Terra, indagou, fingindo-se surpresa. Ele sabia que era. Estava achando bom. Aí o Anacleto responde, é claro que sim, conforme a sua contribuição literária e as suas experiências. Tristemente, olha a palavra, célebre, para utilizar-me da franqueza. Eu gosto dos espíritos, gente, porque tem aqui um aprendizado muito profundo nesse capítulo, especialmente para mim. Não é o que se fala, é como se fala. Falar a verdade, falar o que o outro precisa ouvir, tem que ser dito. Falar aquilo para esclarecer as coisas precisa ser dito. A gente não precisa ser hipócrita nem falso. O importante é como falar, né? Então, ele usou de muita franqueza. Que triste, né? Ser célebre desse jeito. Aí ele pergunta, por que tristemente? Ele até enfatizou a palavra tristemente. Em razão da sua herança, considerando os valores preciosos de que o amigo era portador. Olha, mais uma vez, enfatiza que ele era um cara que tinha valores. Uhum. Olha para você ver, mas aí o que ele fez com isso é que foi problema. Poderia havê-los legado, deixado para a humanidade, para dignificá-la e fazê-la crescer em lugar do que você fez. Você trocou. Em vez de você, com seus valores, contribuir para a humanidade, o que você fez? Você descontribuiu, porque por causa da exacerbação do sexo que você espalhou, isso piorou a situação de muitas criaturas, que foi vendo os livros que ele lançava, né? Ante a verdade, embora enunciada de maneira gentil, tá vendo? Fale a verdade, mas de maneira gentil. Esse é o aprendizado. A mole, quer dizer, o bando espiritual ali presente se agitou em gritos, sem alterar a serenidade. O Anacleto, né, maravilhosamente, sem se alterar, que era um espírito que tinha equilíbrio, prosseguiu. E prosseguiu. A razão, porém, da nossa visita foi explicitada, falada.
Aqui não nos encontramos para comentários a respeito do que nada temos a ver, especialmente no que se refere à vida e à conduta do Marquês, mas para atender à solicitação de Rosa. Com habilidade psicológica, o mentor retornou ao tema principal da visita, não se permitindo devanear ou sair da questão essencial. Os jovens espíritos seguravam os bastins com vigor, face à citação que reinava na sala opressora. Para que os cães? Inquiriu contrariado. Para qualquer emergência. Nunca sabemos o que pode acontecer uma visita dessa natureza. Dessa forma, são tomadas medidas acautelatórias a fim de serem evitadas surpresas indesejáveis. Eles precisavam se resguardar. Houve um silêncio de breves segundos, que pareceram mais tempo, indefinido tempo, né? Porque quando dá esse silêncio pesado, parece que o tempo para. Logo após, o Marquês então perguntou: onde deveremos encontrar-nos e quando? Aí mudou de ideia, né? Para quem estava tão renitente no início, dizendo que não ia, que não devia encontrar, agora já mudou de ideia. Né? Olha como é que o mentor conseguiu envolvê-lo de uma certa forma, trazendo um pouco de razão para aquele espírito ali naquele momento. Ele diz que amanhã, pela madrugada, na conhecida instituição de caridade espírita, já visitada anteriormente pelo senhor Marquês, que na sua periferia instalou uma sede satélite dentro deste território da suzerania, quer dizer, ali naquele território onde era o senhor feudal. Está muito bem informado, hein? Ironizou Marquês. E não, gente, e não poderia ser de outra forma, Senhor. O mestre sempre nos recomendou vigilância e oração. Gente, maravilhoso esse Anacleto. Não me interessa o que ele disse ou propôs. Lá estarei às 2 da manhã. Agora podem ir. Como diz o outro, caça sua turma e vai embora. A ordem foi apresentada com azedume e decepção. Talvez desejasse intentar o impedimento da saída do grupo, que não se atreveu a fazer. Comprar briga com cachorro grande? Dizem os antigos. Eu não. Observei, porém, que a mentora e o médium Ricardo concentravam-se psiquicamente no reisete. O que é reisete? Amostra grátis de rei. É como ouro falso, né? Que lhes captou a onda vibratória, reagindo quanto possível. Certamente, o psiquismo do instrumento mediúnico, carregado de energia específica porque ainda encarnado, alcançou o Marquês, estabelecendo um tipo de imantação que talvez viesse a ser utilizado oportunamente. Ligou o médium com o psiquismo dele. Fez uma onda mental. Sob a determinação do Marquês, que destacou 2 servidores para nos acompanharem até a saúde da Furna, foi-nos possível retornar ao exterior da comunidade infeliz sem qualquer incidente ou anotação que mereça análise. Utilizando do mesmo recurso para voltar ao centro de atividades, que foi a volitação, logo nos encontramos na instituição que nos hospedava. Quando, então, profundamente sensibilizado, o mentor agradeceu a proteção dos céus, utilizando-se do veículo da oração. Então, a oração antes, para ir fazer a tarefa, para ajudar no desenvolvimento da tarefa, e a oração depois, para quê? Em agradecimento, porque tudo correu dentro daquilo que foi planejado. Então, eles agora vão agradecer. Jesus amigo, profundamente sensibilizados, retornamos ao ninho generoso onde nos acolhemos, agradecendo-te as ricas bênçãos com que nos amparaste, auxiliando-nos na primeira etapa do labor, com que nos honras em relação ao amanhã ditoso. Somos incapazes de expressar os sentimentos de afeto e gratidão, as palavras de que nos utilizamos, por absoluta pobreza de nossa parte, ainda caracterizados mais por necessidades que sempre te apresentamos do que por louvor, que não sabemos ainda tributar.
Tu, porém, que nos penetras com a misericórdia que verte de nosso Pai, sabes melhor do que nós próprios o quanto de amor existe no âmago dos nossos seres e como temos dificuldade em expressá-lo. Recebe, pois, deste modo, a nossa profunda reverência e emoção, que transformamos em tesouro de luz para dizer-te muito obrigado, Senhor, pela felicidade de nos encontrarmos seguindo pela tua senda, aquela que palmilhaste com amor e traçastes com segurança para os nossos espíritos deficientes. Esperando servir-te sempre, nas pessoas dos nossos irmãos da retaguarda, entregamos-nos às tuas disposições para o que consideres de melhor para realizarmos. Abençoa-nos, portanto, por hoje, por amanhã e para sempre. Quando terminou, tínhamos úmidos os olhos de vívida emoção. A oração mexe com o interior da gente. Realmente, a tarefa que se iniciava, assinalada por incerteza, encerrava o seu primeiro passo, com perspectivas muito felizes para o futuro e para um futuro imediato, porque seria no dia seguinte. À medida que a madrugada avançava, anunciando o dia, cujo rosto começava a bordar de luz as sombras garças, deixamos-nos inebriar pela beleza da paisagem e entregamos-nos a reflexões em torno do amor do nosso Pai e sua sabedoria. Eles já saíram do âmbito da cidade, então. Então nós temos que pensar o seguinte: a sua casa. E quando eu aponto o dedo para a sua casa, olha aqui, tem 3 dedos apontados para a minha. Então é a sua casa, a casa da Verônica, a casa da Mirinha, a casa de cada um de nós. É o clima de uma instituição espírita equilibrada? Ou é o clima de algo semelhante, próximo à cidade sombria? Quando brigamos, quando discutimos, quando acreditamos que o nosso ponto de vista é o melhor, quando eu sei, fala quem sabe, obedece quem tem juízo, eu estou transformando a minha residência em quê? Enquanto eu estou aqui gravando, lá dentro está a faxineira. Fui abrir a porta para ela. Ela estava sem a chave do cadeado. Como é que eu trato ela? Como é que eu trato a recepcionista do meu consultório? Como é que eu trato cada cliente? É muito comum as pessoas entram no consultório e falam: nossa, Falcone, o ambiente aqui dentro é tão bom. Eu digo, eu não sou santo, Fernando Emílio não é santo, mas nós procuramos manter um ambiente vibracional mais para-equilibrado. Antes de começar as nossas tarefas, fazemos preces, etc, etc, etc. Então eu pergunto, qual o rastro, Falcone, que você deixa por onde passa? As pegadas que você pisa no chão. Onde eu piso ficam marcas, como se eu tivesse pisado numa tinta e saísse marcando o chão. Eu deixo rastros de equilíbrio ou de desequilíbrio? Eu ponho comida para os meus cachorrinhos. Eu tenho que pôr comida e daí a pouco ir lá vigiar. Quando eu ponho comida em determinada área da casa, mais na frente da garagem, eu tenho que pôr dentro de um tabuleiro com água, a vasilha ali dentro. Porque senão as formiguinhas, aquelas formiguinhas a pé deste tamanhozinho, Mirinha. Verônica, você mora no apartamento, você talvez não saiba o que é isso. Elas sentem o cheiro da ração. E se eu não ponho a água para cercar a vasilha, elas conseguem vir e entrar no pote, na vasilha de ração dos cachorrinhos pincher que eu tenho, antes que eles consigam terminar de comer. Então, como é que faz? Se um bichinho daquele tamanhozinho tem um faro que a Mirinha não tem, que a Verônica não tem, que eu não tenho, que você não tem, por quê? Que exala. Que energia que você exala, caro internauta? Que energia que eu exalo?
Eu tenho um estudo que eu faço com frequência que é Centro Espírita, o nosso segundo lar. Nosso lar, o nosso segundo centro espírita. Eu não tenho que andar com o livro dos espíritos debaixo do braço rezando a prece de Cáritas, não é isso. Mas eu preciso manter. Não adianta eu estar vestido de branco e por dentro está uma lata de lixo. Então, se nós pudéssemos aqui agora colocar o psicoscópio e olhar a aura da Verônica, olhar a aura da Mirinha, olhar a minha aura, olhar a sua aura, nós estamos num padrão de 5 para cima. Mas quando brigamos no trânsito, quando discutimos com o cônjuge, quando gritamos com o filho, quando brigamos com o subordinado, quando xingamos o vizinho com a música alta, quando, antes de atingir ele, vai atingir a mim. Então, por que eu disse que eu mudei de quarto, liguei o circulador, fiz prece? Não é porque eu sou bonzinho, não. Uma vez chamaram Jesus, bom mestre. Ele deu um stop na pessoa e disse, por que me chamais bom? Mestre eu sou, bom só o Pai. Então nem Jesus aceitou o título de bom. Muito bem. Então, eu fiquei na minha, para eu não me contaminar, porque se eu rogar, que desgraça, essa peste, esse vizinho, que não sei o quê, antes da energia chegar lá, passaria por 150 trilhões de chips. Cada célula minha, cada célula sua é um chip. Vocês já pensaram nisso? O que você diz, Verônica? O que você diz, Mirinho? Eu digo que eu estou no aprendizado, que se sou eu com esse vizinho, talvez eu batesse lá e desse uns papaços nele. Ah, mas o cara... Não, mentira. Mentira. Porque eu e mais musculoso. Né? Não, mentira. Eu moro... De convidados encarnados, você imagina os desencarnados. Não, e mentira, porque eu moro numa região que as pessoas adoram som, adoram baile funk, muita coisa assim. E tem muito aqui em frente da minha casa. Deus é tão generoso comigo que, graças ao Senhor, eu durmo na maioria das vezes. É a região que eu moro. Agora, se pegar a gente virado no girai, que eu não sou santa, talvez eu possa, mas assim, isso que o Falcone está falando, a gente precisa fazer o exercício. Isso foi um exercício que ele fez, de mudar de quarto em benefício próprio, foi benefício dele. O vizinho tá nem aí se o Falcone tá com quarto, não tá com quarto, mas é em benefício da gente mesma. É fácil? Não. E a interpretação equivocada, cheia de boa intenção. Kátia desencarnou. Enterrei a Kátia. Nós íamos completar, dia 26 de dezembro de 2005, bodas de prata. Ela desencarnou em agosto, dia 11 de agosto. Tempos depois, eu comecei a namorar outra pessoa, com a qual eu me consorciei. É a Andréia, mãe da Alice. Quando eu casei com a Andréia, vários centros espíritas de Juiz de Fora pararam de me chamar para fazer palestra. Você sabia dessa, Verônica? Ah, por quê? Eu estava traindo a Kátia. Eu comecei a namorar outra pessoa, casei, constituí família. E eu estava traindo a Kátia. Agora, se eu tivesse ido para boate X, para boate Y, se eu estivesse saindo com fulana, com Beltrana, o cara é poderoso, né? Tá dando no couro. Mas não, constituir família. O que eu vou fazer? E como é que você sabe disso, Falcone? Porque eram centros que eu falava regularmente, de repente pararam. E a Rádio Peão tem sempre os fofoqueiros encarnados e tem fofoqueiros desencarnados. E várias pessoas saíram da FEAC por conta disso. Falaram com a gente, estou saindo porque ele arrumou outra mulher, está traindo a Cátia. Falei, Jesus. Então, na interpretação deles, era uma interpretação nobre, positiva, de defesa da Kátia. De defesa da Kátia. Mais perturbada, tá? Perturbada.
de boa intenção, dizem os nossos irmãos católicos que o inferno está cheio. Deu para entender? E de vez em quando a gente faz isso também com os outros, né? A gente também interpreta o comportamento do outro, achando que, no meu ponto de vista, aquilo que o vizinho está fazendo, por exemplo, o Falcone podia dizer, não disse em nenhum momento aqui, mas podia dizer: ô meu Deus do céu, que música chata, isso é dia de fazer festa. Tá lá na casa dele, faz a festa a hora que ele quiser. Mas eu digo assim, um mínimo de respeito ao horário e tudo mais. É assim, não, aí não, né, amigo? Eu tenho que dormir, porque eu marquei com as meninas amanhã cedinho. Marquei com a faxineira cedinho aqui em casa. Né? Ainda tem palestra daqui a pouco para fazer, ainda pela manhã de hoje. Quem mandou tu jogar pedra? Eu joguei pedra, mas você e a Verônica colocaram chiclete. Eu tô falando, gente. Nós salgamos a Santa Ceia. Boa, Verônica, adorei. Eu não sabia essa, não. Eu gostei muito. Essa, eu vou. Vai, Nath, vai fazer a prece. Internautas, que Jesus continue abençoando você, o seu lar, o seu trabalho, a sua família. No mundo da programação neurolinguística, a Mirinha já fez curso comigo, a Verônica ainda vai fazer. Eu ensino que sonhos viram metas, metas viram realidades. Agora eu ampliei. Nós estamos aí com o projeto da FEEAC, Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, no nosso campo mental. Então, eu estou dizendo o seguinte: imaginação vira sonho. Sonho vira meta. Meta vira realidade. Realidade gera resultados nobres. Vamos lá? Degraus da escada de Jacó. E a gente vai ampliando conforme os cabelos vão ficando mais bonitos, né? Sabe como é que é, né? Então, que Jesus abençoe-nos a todos. Mirinha, suas palavras finais. Verônica, suas palavras finais. Nosso abraço para a Jussara, para o Chaves, que colocam tudo no ar, para a equipe FEAC, que ressuscita o trabalho dos hacks, desmancha, e vamos que vamos, para todos os trabalhadores da nossa instituição, da instituição que você frequenta, de tudo mais. Oremos com amor para o nosso querido Divaldo, e que ele receba deste grupo aqui, que não somos só nós três, o grupo espiritual, as pessoas que estão nos bastidores, toda a nossa gratidão, porque sem o Divaldo realmente a gente não teria uma obra tão lúcida, tão bem direcionada, que o espírito Manuel Filomeno pôde se adequar tanto a ele. Então, muito obrigada, Divaldo, onde você estiver, receba o meu amor, muito obrigada mesmo. E ao Filomeno, juízo, Filomeno, que você tem hora que eu vou te falar. Um beijo, gente, até semana que vem. E a gente lembrar do exemplo de vida do Divaldo. A gente pode, se ele conseguiu, se ele venceu no Brasil como nós, numa região Nordeste, e trabalhar no bem, e vencer as dificuldades, tão próximo da nossa realidade, isso serve de inspiração, que nós podemos também. É só a gente se esforçar, se empenhar, desejar, transformar sonho em meta e meta em realidade, que a gente vai conseguir chegar lá. E contamos com vocês aí na próxima semana para a gente poder dar continuidade a essa obra espetacular. Releiam o capítulo 12, Estranho Encontro, reflitamos bastante nele, e lembrem que a semana que vem nós temos o nosso encontro 202, Decisões Felizes. Começa a felicidade a entrar no clima deste livro tão delicado, dia 19 de dezembro, certo? Lembrem da campanha do Natal FEAC, recursos.feac.org. Acompanhe as nossas postagens no @FEACnet, que é o Instagram da FEAC, no @Falcone Armando, que é o meu Instagram pessoal, onde eu falo de saúde também. E toda quarta-feira, das 11h30 até o meio-dia, eu estou nos estúdios da Rádio 93 FM, com saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E vamos que vamos, gente. Floresça onde você está plantado.
Oremos então. Deus de amor e bondade, Mestre e amigo Jesus, Espíritos bons que nos assistem, a certeza de que a nossa água está fluidificada, de que estamos encerrando não apenas o encontro 201, mas também mais um culto do Evangelho no lar. Abençoa os nossos propósitos e, através de nós, abençoe as instituições que frequentamos, que proferimos palestras, todo o movimento religioso do planeta Terra, envolvam os políticos, os administradores, os industriais, o agronegócio, o trânsito. Abençoe aqueles que ainda estão na contramão, no mundo da droga, no mundo da exploração do próximo, para que também possam ser bafejados pelo seu amor de forma mais intensa. Dando graças a Deus por tudo e por todos, encerramos o nosso encontro de hoje e que a paz se espalhe em todo o planeta Terra. São os nossos sinceros votos. Muito bom, excelente. Meninas, obrigado pela participação. A tudo e a todos o nosso abraço. Compartilha, divulga, dá o joinha, deixa o comentário, que isso tudo faz com que o programa chegue a maior número de pessoas. Saúde e paz.